E aí galerinha, tudo bem? Vim gravar mais um vídeo hoje de teoria barra análise de personagem sobre os Shadow Animatronics, o Shadow Fred, o Shadow Bonnie e esses outros aqui que aparecem também, mas esses dois aqui são mais importantes. Os Shadow Animatronics são personagens muito misteriosos na franquia de FNAF, não é? É inegável que eles têm alguma relevância na história, devido à sua presença misteriosa e inexplicável. Meu Deus, parece que eu acabei de ler algo do ChatGPT. Mas bom, nós conhecemos os Shadows primeiramente pelo FNAF 2, onde pode aparecer no seu escritório um Toy Bonnie estranho, todo escuro e sombrio, totalmente preto, com só 2 olhos e dentes brilhantes. Notavelmente dentes brilhantes bem diferentes do Toy Bonnie. Esse daí, ele fica lá no seu escritório. Se eu não me engano, ele faz seu escritório escurecer e cracha o jogo. É uma presença bem estranha, parece funcionar tipo o Golden Freddy do FNAF 1. Só que ele não tem jumpscare, o que é algo mais estranho ainda. No FNAF 2 também nós temos, se você ir na câmera do Parts and Services, quando todos os itens tiverem saído já, tem uma chance de aparecer o Shadow Fred lá. O Shadow Fred é esse Wither de Golden Fred, só que roxo, com os dentes e olhos brilhando. Notavelmente ele parece ser preto assim quando você olha, mas se você aumentar a imagem, vê que ele é um roxo bem escuro, mas ainda dá pra ver as partes dele, enquanto o Shadow Bonnie é totalmente preto. Mas a gente vai ver mais tarde que isso se inverte, né? E também eu acho que dá ruim se você ficar olhando pro Shadow Fred por muito tempo, né? Bom, nesse jogo eles não fazem muita coisa, mas nós somos apresentados mais pra gente saber que eles existem. Essas figuras estranhas, enigmáticas, sombrias. Bom, indo para o FNAF 3, melhor dizendo, a gente tem os minigames pós-noite que aparecem para você, onde você controla um dos animatronics. Vamos pegar o primeiro minigame, por exemplo. Você é o Fred, você está lá no palco, daí você recebe a mensagem: me siga. E quem profere ela é o Shadow Fred. Algo bem estranho. O Shadow Fred, ele pede para você seguir ele e você vai seguindo. Mais ou menos de uma forma parecida com o que acontece no FNAF 2 de você seguir a Puppet, não é? Bom, você segue ele até que ele te leva para uma sala onde você não consegue entrar, dá erro, uma safe room. Assim como o Funny Guy falou, é proibido os animatronics entrarem lá. Eles não podem, pela programação, entrar lá. Por isso que você não consegue. Só que o Shadow Fred, ele entra lá, mostrando que o Shadow Fred não é um animatronic normal. Talvez um fantasma ou algo assim. Daí você vai indo embora, aparece o Purple Guy e te mata. E isso vai acontecendo a cada noite, até que fique só os fantasmas e o William Afton sofra o acidente com as Spring Locks. O Shadow Fred, nesse jogo, ele tem essa presença muito estranha. Será que ele estaria ajudando o William Afton? É algo que a gente vai ver mais pra frente, que talvez seja o caso. Se eu não me engano, esqueci o nome do livro, vou deixar aqui na tela. Fala que talvez seria o Shadow Fred levando os animatronics de propósito lá para libertar as almas, daí estaria ajudando as crianças em vez de estar ajudando o William, que é uma possibilidade possível, mas como a gente vai ver mais tarde, eu acho que muito provavelmente não é o caso. Ele também aparece nas gameplays, tem uma chance de aparecer esse Fred escuro no canto do seu escritório, e se você aumentar a luminosidade, assim como no FNAF 2, dá pra ver que é roxo, um Fred roxo, novamente igual ao Shadow Fred do FNAF 2, só que agora sem os olhos brilhando. Bom, e o Shadow Bonnie, né? Cadê ele? O Shadow Bonnie, ele aparece com umas pistas do FNAF 3, que a gente vai falar mais tarde, e ele tem um minigame próprio dele, que daí pista, pra daí na outra noite você clicar nesse boneco que aparece no escritório, talvez seja
o próprio Shadowbone se manifestando para você jogar o minigame dele. E o interessante é que o Shadowbone, diferente dos outros personagens, o minigame dele não é dele em si. É um monte de minigames bugados. Mas assim como os outros, você vai lá e dá bolo para a alma de uma das crianças, para fazê-las descansarem. O que é algo bem interessante, mostrando que o Shadowbone quer ajudar as crianças. Além disso, o Shadowbone não tem mais aparições no FNAF 3, é basicamente isso que ele faz. Indo para o FNAF 4, nós temos duas coisas importantes. A gente tem as sombras do Fredbear e do Springbone na parede que se conectam com o Shadow Fred e o Shadowbone. Especialmente o Shadowbone, se você considerar que os minigames do Happy Day são as memórias da semana da morte da criança chorona. É isso daí que a criança chorona viu para ser usado depois no FNAF World e no FNAF 3 como uma chave para ajudar a criança chorona a se lembrar das coisas e ficar livre. Mas o mais importante que nós temos em relação aos Shadows no FNAF 4 é o Nightmare. O Nightmare, ele é um chefão final assim do FNAF 4. Ele, assim como o Fredbear, ele é uma versão assim mais assustadora e mais tenebrosa ainda. E em questão de aparência e significado, uma versão ainda mais terrível do Nightmare, ainda mais assustadora. Mas você deve estar pensando, nossa, só porque o Nightmare ele é uma versão escura e sombria, quer dizer que ele é o Shadow Fred? Bom, nós temos uma pequena prova para sustentar esse argumento. Nos arquivos, se eu não me engano, o texto da noite do Nightmare, ou a própria programação da noite, não estou lembrado agora, o nome do arquivo é Shadow Fred, conectando o Nightmare com o Shadow Fred, então eles seriam mais ou menos a mesma entidade. Indo para o FNAF World, nós temos o Shadow Fred e o Shadowbone como figuras. São dois Shadows, mas eles têm ataques e personalidades bem diferentes. O Shadow Fred ele tem ataques mais agressivos, enquanto o Shadowbone tem ataques mais de suporte. E também as frases, quando estão carregando, eu sei que as frases têm bastante meme, bastante coisa, mas fica escancarado como eles têm uma personalidade diferente. Por exemplo, o Shadowbone ele diz, fala meu nome, enquanto o Shadow Fred diz, eu vou devorar sua alma. Mostrando novamente o Shadowbone como mais amigável e o Shadow Fred como mais agressivo. Outro detalhe interessante é que na Pinwheel Funhouse você pode achar inimigos que são modelos recoloridos de personagens normais, personagens jogáveis, né? E você tem da Mangle, que você tem a Tangle, e o Shadowbone e o Shadow Fred também tem isso. Com o White Rabbit, que o Shadowbone é um coelho preto, o White Rabbit é um coelho branco. Talvez uma referência ali no País das Maravilhas? Não sei. E o Shadow Fred tem um Redbear, porque, bom, é um nome bem autoexplicativo. Mas prestem bastante atenção, guardem o White Rabbit na sua cabeça, que mais tarde vai ter mais coisas sobre ele. Aí também tem essa sombrinha aí que fica dançando aí perto da mina, mas eu não vou falar muito dela porque eu quero gravar um vídeo só dela. Porque todos os personagens de FNAF merecem pelo menos 15 minutos de fama. E é isso. Basicamente é isso que os Shadows fazem no FNAF World. No Silver Eyes também tem uma aparição que lembra o Shadow Fred. É debatido se realmente é ele, assim que os personagens estão na floresta, daí eles veem o Fred sombrio, mas ainda está sendo especulado se ainda está tendo essa discussão, né, sobre se isso realmente é o Shadow Fred nos livros, no Twisted Ones. Inclusive, o Nightmare, ele é a capa do Twisted Ones, e como a gente viu, Nightmare é o Shadow Fred. Bom, seguindo para o Pizzaria Simulator, nós temos o minigame do começo, sabe? Que você faz a pizza, daí você é o Fredinho e você tem que entregar as pizzas. Bom, em determinado momento aparece um Shadow Fred com as cores trocadas. Em vez de ele ser roxo, ele é cinza, preto escuro. E
ele fica te pedindo de dar pizza para as crianças, o que eu acho que tem um significado que eu vou falar já já. Na OCN, o Shadow Bonnie, ele é um dos personagens que a Didi pode invocar, mas ele não faz muita coisa diferente, até onde a gente saiba, né? Já o Nightmare, ele é um dos personagens selecionáveis e ele tem frases muito interessantes. Sim, são frases assustadoras. O Nightmare Fredbear, ele tem uma voz de criança, assim, meio que no fundo. I assure you, I am very real. Enquanto o Shadow Fred tem uma voz monstruosa e agressiva, tipo um monstro de um conto de fadas, em vez de uma voz monstruosa com uma criança por baixo. Não tem nenhuma criança por baixo do Nightmare. E ele fala algo bem interessante. Eu sou a sua... acho que a sua maldade feita em carne, algo assim. O que vai ser mais importante para mais tarde. Bom, ele fala isso e mais outras coisas assustadoras. E se a gente for contar o Nightmare como um Shadow Fred, essa é a última aparição do Shadow Fred em si. Você tem no Help Wanted, na Parts and Services com dificuldade aumentada, o Fred fica parecendo bastante um Shadow Fred, mas assim, não acho que seria realmente um Shadow Fred, porque novamente é um jogo feito no universo e os outros personagens easter eggs, eles também não aparecem, então não faria sentido ser só o Shadow Fred presente e o Shadow Bonnie e o Golden Fred, que é o que gerou praticamente todo o mistério dessa franquia, junto com os assassinatos estarem sumidos, só o Shadow Fred. Então eu acho que esse não seria o Shadow Fred em si, mas assim, porque fazer uma versão sombria de um mascote de uma marca que você está tentando inventar uma história de terror não seria uma ideia tão difícil de fazer, né? Aí você também tem esse outro Fred, só que ele brilha vermelho e é escuro. Todavia, entretanto, contudo, você, no FNAF R, você vê o Shadow Bonnie aparecendo novamente. Quando você tá coletando o Remnant. E ele te ataca, né? É o primeiro, assim, jumpscare em si do Shadow Bonnie. E isso mostra como ele, novamente, está ajudando as crianças. Também nós temos uma skin do FNAF R, o Boulder Toy Bonnie, que ele lembra muito o White Rabbit, porque ele tem os dentes diferentes do Toy Bonnie. E, bom, eu só comparo os dois. Dá pra ver que tem alguma inspiração aí, né? Tem uma história da Fazbear Fright também, do Shadow Bonnie. Eu vou colocar aí na tela um resumo dela e o que eu acho que possa significar. E vamos continuar, porque agora vamos falar dos outros Shadows que aparecem. No FNAF 3, se a gente for confiar nesse livro aqui, que novamente esse é um livro bem, assim, questionável, se as informações são realmente verdadeiras, mas se vamos levar esse livro a sério, tem mais 2 Shadow Animatronics. A Shadow Puppet, que aparece no Mango Quest, e os 3 Shadow Balloon Boys, que aparecem no minigame do Baby's Air Adventure. Os 2 no FNAF 3, que são parte dos minigames do Happiest Day. E se for levar essa lógica, também aqueles cupcakes do minigame da Chica também seriam do Happiest Day, né? Que seriam Shadows. E talvez os que você coleta na câmera também, ou seriam Phantom Cupcakes, que nem as merchandises falam. Bom, não sei, talvez os Phantom sejam um tipo de Shadow, ou ao contrário, os Shadows sejam um tipo de Phantom, não sei. É só umas ideias que eu tô jogando aí. Além desses daí do FNAF 3, você tem na OCN a Shore, que é a Shadow Didi, que é a Didi só que toda estranha, preta e branca, só a bolinha do chapéu vermelho, e que canta ao contrário e invoca bicho, né? Bom, esses seriam os outros Shadows Animatronics que aparecem em Five Nights at Freddy's, mas os principais são o Shadow Fred e o Shadow Bonnie. Então minha teoria, reunindo todas essas aparições, é que o Shadow Bonnie
ele é um guardião dos espíritos, ele é de neutro pra bom, apesar de que de vez em quando ele é bem agressivo. Enquanto o Shadow Fred também é neutro, só que um pouco mais inclinado pro lado do William Afton. Mas os dois seriam, sim, seres de agonia, por isso são feitos de sentimentos das tragédias. Então faria sentido eles serem mais ambíguos. Também se as crianças depositassem um pouco de sentimentos bons, que eu acho que seja o caso, especialmente com o Shadowborn. Porque, vamos lá, Shadowborn, se ele é um ser de agonia, a gente sabe que a agonia, ela é uma substância, sim, diferente da alma. A agonia, ela não é tipo a alma da Charlie, não. A agonia é a força das emoções que a morte da Charlie causou, por exemplo. Então, se a gente sabe que eles são seres de agonia, algum evento ou uma série de eventos começaram a criar eles. Então, pode ter sido os acidentes de Springlocks que o Foringai falou no FNAF 3. Pode ser o DCI, o MCI, a mordida. E o que eu particularmente acho sobre o Shadowborn é que ele começou a ganhar forma a partir do MCI ou depois, porque isso explicaria a forma de coelho. Apesar de ser o Shadowborn, do Shadowborn ser uma versão recolorida do Toybone, é notável os dentes diferentes e, bom, na época do FNAF 2, o Springtrap ainda não fora revelado, então talvez a forma do coelho seja para representar o assassino deles, mas, assim, uma versão boa, entre aspas, do assassino deles. Um Springbone bom, entendeu? Porque ele ajuda as crianças no RPG Day. No FNAF World, a frase dele é bobinha e os ataques são de suporte. No FNAF AR, ele briga com você se você ficar coletando os remanescentes, né? Então isso mostra que ele está assim como protegendo as crianças. Bom, já que eu dei uma origem pro Shadowborn, vou dar uma pro Shadow Fred também, né? Que evento deu origem pro surgimento dele? Eu acho que tenha sido o assassinato da Charlie, porque no FNAF 6 a gente ficou sabendo que a Puppet é a criança que ficou deixada do lado de fora naquele minigame do FNAF 2. A gente viu por outro ângulo no minigame da Security Puppet. Logo, a gente sabe que esse ursinho aqui estava na pizzaria durante o assassinato da Charlie, né? Mas bom, o que tem esse ursinho? Durante os teasers pro Pizzaria Simulator, a gente viu esse ursinho assim sendo muito utilizado, esse urso aí que entrega bolo. E o que dá a entender é que esse urso e esse outro aqui do começo, que vocês estão vendo no minigame, são o mesmo urso, sabe? A mesma fantasia de urso, porque eu não acho que o animatronic dessa época seja tão avançado para realmente servir comida para os convidados, mas bom, vai saber, né? Tá, onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que o minigame do começo do Pizzaria Simulator mostra que o Shadow Fred surgiu durante o assassinato da Charlie, porque é o mesmo urso, praticamente as mesmas crianças com camiseta verde e calça azul, se bem que isso tem praticamente todos os jogos de FNAF, né? Mas tá bem claro que tem uma conexão entre eles. E nesse minigame da pizza do começo do FNAF 6, o que acontece? Você tá jogando, né? Você tá entregando pizza para as crianças da mesma forma que você entregava bolos para as crianças do FNAF 2. E daí do meio do nada aparece um Fred escuro, todo estranho, te impedindo de entregar as pizzas para as crianças. E eu acho que isso tem um significado, porque
a pessoa que estava dentro da fantasia do Fred podia ter salvado a Charlie se ela, assim, não desse comida não desse bolo para as crianças e fosse numa safe room para tirar a fantasia de Springlock. Seria possível talvez ter salvado a Charlie, né? Bom, se bem que tirar as Springlocks também é algo meio complicado, mas o fato do Shadow Fred impedir você de entregar comida talvez tenha esse significado aí. E figuras sombrias, assim, ou com forma humana ou um borrão assim escuro, não é um conceito exclusivo de FNAF. Isso tem em várias culturas, relatos sobrenaturais, até mesmo na vida real. Quando você tá andando assim, você vira a cabeça, parece que tem uma pessoa andando, ou se você tiver paralisia do sono, você vê tipo uma pessoa no canto do seu quarto. Então talvez o Shadow Fred e o Shadow Bonnie sejam esse tipo de criatura, sabe? Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Falem o que vocês acharam. E é isso. Lembre-se de deixar sua opinião. E... bom, tchau.